Olá, seja bem-vindo ao podcast Saindo da Matrix. Esse é o segundo episódio com essa trilha aqui maravilhosa falando especificamente sobre o tema de como ser mãe de autista. Então, falando sobre essa rede. E antes da gente iniciar, muitos se debruçam sobre as terapias, os comportamentos, os diagnósticos, os protocolos, mas pouco se fala sobre a mulher que recebe no peito essa notícia, né? A mãe, a parceira, a alma que sente antes mesmo de compreender. Saindo da Matrix é sobre isso. Enxergar o invisível, sentir o que não foi nomeado, acolher não só a criança autista, mas o sistema que a cerca, especialmente essa mulher. Hoje a gente vai expandir aqui a consciência mais um pouco, olhando aqui para a jornada dessa corajosa Amanda, que está contando a história dela e está dando a gente esse privilégio de saber como é que essa rotina e esse dia a dia. Para falar então um pouquinho aqui sobre o que aconteceu no próximo episódio, se você não assistiu, volta lá e assiste o primeiro episódio com a Amanda, que você vai entender direitinho como é que foi aí o diagnóstico, a descoberta, tanto dela, tanto do filho quanto do marido. Então volta lá. E a gente falou um pouquinho no episódio passado sobre o quanto que esse olhar, depois que a gente conhece e sabe do diagnóstico, ele traz para a gente, mas não só para o nosso meio, mas para entender verdadeiramente o outro, né? Então, parece que a empatia da gente multiplica, sei lá, por uns 5, 6 vezes, até mais, dependendo, porque a gente consegue ter essa sensibilidade maior, assim. A gente falou também sobre respeitar o nosso limite e, principalmente, como entender qual é o nosso limite e o quanto é importante a terapia, né? E falamos também que, agora que a gente vai entrar no assunto sobre deixar as pessoas nos ajudarem, porque muitas vezes a gente acha que a responsabilidade é nossa, ou que a gente está enfrentando essa batalha muitas vezes sozinho, e não é, né, Amanda? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, assim. No segundo episódio, então, aqui. Quais são os maiores desafios que você enfrenta todo dia, principalmente no entendimento das pessoas que não são acostumadas e não vivem com o autista diariamente? Tá. É muitos, né? Não sei nem por onde começar a te falar isso. Até quem não convive com o autista, eu acho que é uma coisa que muitas vezes ou a gente acaba relevando muita coisa, porque a gente entende que é realmente uma falta de conhecimento daquela pessoa, né? O que mais pega, o que mais dói, são as pessoas que conhecem do diagnóstico, que sabem a necessidade do apoio, que sabem da necessidade do suporte para aquela criança e negligenciam isso. Eu acho que aí, nesse ponto, é o que mais eu desgasto a minha energia. Mas você fala que quem são essas pessoas? Por exemplo, quando a gente precisa de um olhar da escola, de um professor, Quem de um deveria saber de verdade. quem deveria saber o que acontece, muitas vezes por ser aquela... Eu cheguei a comentar no último episódio, né? Mas ele nem parece autista. Ai, mas ele é muito inteligente, ele é um amor, ele é muito educado. Ai, ele agradece tudo. Acaba tendo um olhar de que ele não precisa de suporte. Uhum. E daí entra de novo aquela minha fala de que eu nunca vou deixar que esqueçam que o meu filho tem autismo. Porque se ele tem esse diagnóstico e ele passa a ter ali claramente e com um laudo necessidades, porque no laudo vem descrito, o neurologista ele acompanha, ele faz avaliações, ele pede avaliações de outras áreas, né? Tem neuropsicólogo que faz a avaliação, tem os terapeutas que acompanham, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, psicomotricidade, N terapias que ele faz aí, e todos esses fazem avaliações
para embasar o olhar do neurologista e o neurologista colocar aquilo ali no papel. Então, aquilo ali tem um sentido, tem um porquê. E se ele está dizendo, porque ele precisa de suporte educacional na escola porque ele desorganiza, isso aconteceu no ano passado, inclusive, ele desorganiza e daí ele pode entrar em crise. E entrar em crise para um autista é uma coisa extremamente desafiadora, porque eles não sabem o que está acontecendo. E aquilo é muito doloroso para eles. O que você precisa fazer? Você precisa acolher, tirar o autista daquele ambiente até que ele se reorganize. E tem as salinhas, né? Tem uns lugares que tem uma salinha. Haver, né? Mas se você for hoje até em mercado, tem um mercado ali um mercado novo ali na Itupava, que ele tem a sala calma, que chama, que é para os autistas. Exatamente por isso. Porque quando você precisa reorganizar num momento de desorganização, você precisa de silêncio, você precisa diminuir estímulos. Então, o que mais me desafia hoje, te respondendo, é pessoas que deveriam compreender a necessidade do autista e simplesmente, de alguma forma, tentam não ver. Isso eu acho que é o pior. E, lógico, né? Os comentários daí das pessoas que não convivem com o autista, como eu falei agora há pouco, a gente releva, mas não deixa de doer. Muitas vezes dá uma vontade de simplesmente olhar e falar assim, tá bom. Segue tua vida aí, né? Você também não parecia o que eu tô pensando aqui, mas, veja bem. Tá provando o contrário. Nossa. Né? Óbvio, isso aí. E acaba que esse olhar é seu ainda. E acaba que você, como advogada, eu acho que isso deve entrar, assim, tipo um vinho horroroso que você bebe, de certo, né? Muitas vezes, que como você sabe também lidar com todo o manual ali, então deve ser mais complicado também, né? Eu acredito que eu consegui, hoje em dia, depois que passa a raiva, é claro que eu não vou responder, não vou ser mal educada. Muitas vezes eu faço igual os pinguins de Madagascar, sorria e acene. Eu acho que eu acho que foi a melhor coisa que eu aprendi na minha vida. Foi com eles. Exatamente por isso. Porque fala mais sobre a outra pessoa do que sobre você. Então, muitas vezes... Mas é maturidade. Precisa. E é óbvio que muitas vezes... E daí acaba que eu e meu marido, a gente usa muito humor, né? Para poder levar a vida como a gente estava brincando aqui nos bastidores, né? A família dos 3 cordões. Então, a gente passa por muitas situações, por sermos neurodivergentes, todos os 3. Então, é muito engraçado, porque daí a gente acaba usando o humor para rir da gente mesmo e acaba rindo das situações e isso se torna um pouco mais leve. Uhum. Mas eu acredito que o que mais pesa para mim, que me tira do sério mesmo, são meios onde o autista deveria ser respeitado e olhado, ter essa visão para ele com um pouco mais de cuidado e acaba não havendo. Assim, isso me tira do sério. Sabe o que eu fico pensando? Porque ainda ali o Neto está numa fase da primeira escola, né? Tá, e vai agora ali. Ele já está no ensino fundamental. Já está no ensino fundamental. Já faz provas. Daqui a pouco vem aquela parte, eu acho que a segunda metade do ensino médio, eles chamam como é que eles chamam? Da quinta ao 9º ano, porque agora é 9º, né? Os anos finais. Os anos finais que eles chamam. Do ensino fundamental. É cruel. Eles chegam a ser, que nem minha filha saiu agora ela está no ensino médio, né? Aí eles começam a ter um pouco mais de, sei lá, menos de cérebro de amendoim. Mas naquela fase, é uma fase onde que eles chegam a ser maldosos. Sim. Então, assim, como que você já chegou a pensar nisso? Assim, como é que vai ser? Porque eu vejo que o maior problema que a gente sabe até dos adultos são infâncias que já sofreram de bullying, né? Uhum. Que a gente sofre na infância. Me chamavam de Olivia Palito, porque eu era muito magricela. Só que isso não me causou nada. Mas eu vejo que, assim, para um autista, talvez... Como é que será que é? Você já parou para pensar nisso? É que você não chegou ainda.
Mas você se prepara? Já, a gente já chegou, sim. Já? A gente já chegou. Daí entra a questão do que a gente falou, do... Lembra que eu comentei ele que o meu marido falou, o que eu vou fazer agora com esse laudo na mão? A gente sentou e foi entender a vida dele. Que foi isso. É ele, Foi uma vida que ele foi... Boa. Muitas situações que ele passou, eu vejo hoje como até uma... É que eu esqueci do Ju. Então... E o Neto também já passa por situações, e já entro nesse assunto, que eu ensino a ele o que é passar por uma situação de bullying. Eu explico para que ele não faça e para que ele entenda o que é, para que ele não aceite receber. Uhum. Né? Para que ele consiga identificar a situação. Por exemplo, com relação, voltando ao Júnior, só para não cortar no meio do caminho, ele foi uma criança e um adolescente que foi tido como difícil, briguento. Porque ele gosta da luta. E era a forma dele se defender de tudo aquilo, porque ele não entendia o que acontecia. Por que aquilo para ele era tão desgastante? Por que aquelas situações eram tão aversivas? E acaba que ele tinha que criar uma maneira de se defender. E a forma dele se defender muitas vezes era vista de uma forma como uma pessoa difícil, uma pessoa complicada de se lidar. Né? Hoje a gente compreende que foi a forma que ele entendeu de se defender. E que ele criou, né, de se defender. E hoje ele precisa desconstruir essa blindagem que ele fez. Então, você primeiro compreende e depois você começa a trabalhar em cima disso. E hoje o trabalho, é lógico que desenvolveu outras coisas, né? Ele acabou desenvolvendo o transtorno de ansiedade generalizada, exatamente porque alguns momentos para ele eram extremamente aversivos e ele começava a entrar em pânico antes só de imaginar que ele ia ter que passar por aquela situação. Porque a história de vida dele o levou a isso. Então, hoje ele precisa desconstruir essas barreiras, muitas vezes, para que ele consiga seguir em frente. Então, continua sendo um desafio, mesmo com seus 36 anos. Eu vejo que, por outro lado, né, ele ter descoberto agora, ele já tem a mesma visão de mundo que o teu filho, né? Então, assim, ele consegue, pelo menos, talvez, voltar na infância, analisar, que nem vocês fizeram aí toda essa análise, para preparar agora o teu filho para essa fase, né? Sim. Porque ele já entendeu e já vivenciou coisas que um pai que não tem o transtorno do espectro autista, ele não consegue dar a mesma base para um filho autista, né? Entra um pouco de tudo, né, Ludmila? Um pouco disso, da experiência, um pouco daquilo que você comentou no nosso último episódio, que é, querendo ou não, a psicologia, ela me trouxe algumas formas de lidar e de tentar ensinar para o meu filho que são um pouco mais cuidadosas, né? Porque tem realmente ali uma questão de conhecimento mesmo do como lidar. Então, como eu apresento isso para o meu filho, né? É óbvio que eu não vou ficar aqui recapitulando com ele o que o pai dele passou. Porque as histórias vão ser diferentes, né? A gente está em outra geração, a gente tem uma fala muito mais cuidadosa com relação a bullying, a gente tem uma fala muito grande sobre todos os tipos de preconceito. E um acesso diferente. Sem dúvida, sem dúvida. É o que eu falo, a gente vive em 2025, qualquer tipo de preconceito hoje não dá para passar. Não dá para passar, né? É aquilo, você respeitar o limite do outro, você respeitar que aquela pessoa, se ela fala que ela não gosta de água com gás, tudo bem, eu não vou insistir para ela tomar água com gás. Respeita, é ela, né? Então, são das coisas mais simples às mais complexas. Então, o que eu faço com ele? Mãe, eu tava brincando, eu tô me dando bem com o fulaninho na escola porque agora a gente se encontrou fazendo piada. Falei, filho,
Aí o alerta da mãe psicóloga já cria. Ai, meu Deus, piada. Que piada que ele tá fazendo? Ah. Aí a gente já fica, que tipo de piada? Eu falo, piada do quê? Aí eu vou perguntando, mas que tipo de piada, filho? Daí ele fala uma piadinha ou outra. Filho, nessas piadas, vocês estão colocando o nome de alguém? Aí Como advogada também, ele né, já, pô, Amanda? lógico, também. A cabeça já fica pensando em tudo. Aí, vocês estão colocando o nome de alguém nessa piada? Não, não. Aí, essas piadas têm o teu nome, né? Tem alguma coisa que você faz que vira piada? A gente vai com a conversa com a criança, porque a criança ela é muito transparente, né, Ludmila? Então, a gente consegue ali tirar dela muita coisa se for com cuidado. E daí, no final, eu sempre faço aquela orientação. Filho, olha, se alguém não estiver gostando da piada, se alguém não estiver rindo, uma pessoa não estiver rindo daquela piada, primeiro você tem que entender por que ela não está rindo. E se ela estiver se sentindo mal com aquela piada, isso é bullying. Uhum. Se essa piada tiver a ver com ela ou se ela se sentiu ofendida com essa piada. Porque é óbvio que a gente tem que ter esse cuidado do olhar o outro, né? Então, eu tento fazer com que o meu filho, olhando o outro, ele entenda o que é. E limite para ele também. E tenha esse respeito de limite também. Não, eu não gostei. Opa, então peraí. E é o que eu falo para ele também. Se você não gostar de alguma coisa, primeiro, você afasta, diz para a criança que você não gostou e procura um adulto. Essa é a minha orientação sempre, sempre, sempre. E ainda bem tá dando certo. Tive uma resposta essa semana da escola de que ele tá fazendo exatamente isso, porque ele passou por algumas situações. O autista, ele traz, pelo menos, né? No caso do meu filho, eu não posso generalizar, porque como eu falei no primeiro episódio, cada um tem suas limitações. Indiferente do autismo ou não, cada pessoa é diferente. É diferente, exatamente. Então, assim, ele traz muito para ele. Como eles são muito literais, se você falar, eu não gosto de você, ele vai entender que você não gosta dele e ele vai tentar entender por que você não gosta dele a partir do olhar dele. O que é que ele está fazendo que faz você não gostar dele? Então, ele passou por algumas situações na escola já, desde o infantil 4 até o infantil 5, exatamente nesse sentido, porque nessa época ele era não verbal, então ele não falava. Conta isso pra gente. Então ele já passou por essa coisa do você não fala, você não devia estar aqui. Tá, mas o infantil 5 é qual a idade? Infantil 5 é quando faz 5 anos. Eu quando nem ele sabia. fez 4 e quando ele fez 5 anos. Quando ele pré-jardim. Quando que ele começou a falar? Ele começou a falar quando ele tinha 5 anos e meio. Mesmo com todos os tratamentos. Ele já estava terminando o infantil 5, que é o último da educação infantil, né? Um pouquinho antes de entrar no ensino fundamental. E fazia fono desde novinho? Desde 2 anos de idade ele fazia fono, com a fono que ele acompanha até hoje, desde os 3. Então foi um progresso muito grande. E ele sempre entendia o que você falava, o que vocês falavam. Sim, ele teve uma época de bastante isolamento, assim, sabe? Ele acabou tendo um contato muito grande aí no desenvolvimento dele com os eletrônicos, porque a gente teve que inserir tablet para a linguagem alternativa. Então, ele tem um programa que a Fono colocou lá no tablet, onde ele clicava para dizer o que ele queria. Então, esse programa, ele é bem específico. Daí ele colocava lá, eu quero água. Ou quando ele queria chamar, aí a Fono programa toda a linguagem, ele coloca todos os nomes. Mamãe Amanda. Então, muitas vezes ele é muito engraçado porque a fala dele hoje é bem mecânica, né? Então, às vezes ele fala, Mamãe Amanda, porque era como ele ouvia naquela época o tablet falando, né? Então, a gente utilizou aí desse mecanismo e ele usou muito o celular
pelas altas habilidades, ele sempre teve interesse em muita coisa. Não adianta me perguntar como que a gente compreendia, porque eu não vou saber te dizer. Mas a gente conseguia entender muitas coisas que ele queria. Ele dava um jeito de ser compreendido. Ele se virava e até eu falo que ele merece muito parabéns porque a gente conseguia compreender muita coisa. É óbvio que a gente não entendia quando ele chegava da escola e ficava contando história do que tinha acontecido na escola. A gente não compreendia. E o que Mas será? quando ele queria alguma coisa, a gente acabava pegando. Aí ele usava muito o celular para assistir number blocks, porque o hiperfoco dele é em números. Mas o que a ciência fala? Eu vou começar a pesquisar mais sobre isso. Por que eles não conseguem falar? Tem a ver com conexão? O que acontece? No Você já laudo pesquisou do isso? meu filho hoje diz, quer ver? Eu não vou achar o laudo aqui tão fácil agora, mas até hoje ele tem, segundo o neurologista, atraso significativo da linguagem verbal, sugestivo de. Então, assim, cada um tem o seu sugestivo. O dele, se eu não me engano, era dislalia. Essa nomenclatura é óbvio que dentro da psicologia e na neurologia, todos eles têm um conceito e é muito, muito distinto um do outro. Porém, cada um tem a sua dificuldade. Sugestivo de. Você não consegue fechar exatamente se não for uma coisa fisiológica mesmo, porque também tem um outro processo, né? A gente passa por N exames. O Neto passou por... ele fez tomografia, ele fez ressonância de cérebro. Como é que faz uma criança? Ele fez... É Meu triste. Deus. É triste, porque muitas coisas a gente precisa que eles durmam para fazer, né? Só que a gente precisa esgotar, né, Ludmila? Foi até uma conversa que eu acho que a gente já acabou tendo aí antes do podcast aqui. A gente precisa esgotar que não há uma causa fisiológica mesmo, ou física mesmo, uma condição, alguma coisa que possa estar ali agindo para que essa fala não aconteça. E isso, como a gente fala de novo, cada um é cada um. E eu acho que o afastamento social, ele acaba aqui diretamente ligado à fala, né? Porque é difícil as outras crianças se comunicarem, que eles começam a falar, e aí a criança não fala, e aí isso gera um afastamento automático, né? Ele sempre foi muito persistente. Ele nunca deixou que se afastassem dele. É mesmo? Fora aquele primeiro momento lá do berçário, que era uma questão que realmente tinha, ele estava mesmo com uma inflamaçãozinha no ouvido, acabou tratando. Depois que ele tratou isso, ele começou a interagir com todas as crianças, porém foi o alerta de que alguma coisa ali precisava ter um olhar a partir do que a gente constatou com o neurologista. Que daí Mas ele faz não os exames clínicos e... Entendi. Mas direciona. ele não tem, então, esse afastamento social? Hoje, não. Não, ele tem dificuldade de socialização. É diferente. Toda criança tem, eu acho. A gente tem. Porque a gente não consegue. É pela literalidade também, né? E, por exemplo, eu preciso, né? Infelizmente, a gente está aqui falando sobre uma coisa ampla, mas eu tenho que falar da minha experiência, porque como cada um é cada um. No caso dele, especificamente, ele tem o hiperfoco em matemática, então regras para ele são extremamente sérias. Se você coloca uma regra, você precisa seguir aquela regra. Ele tem uma dificuldade muito grande com a flexibilização disso tudo. Então, ele quer brincar. Aí ele vai chamar os amigos para brincar no recreio. Só que daí ele vai chegar para os amigos e
em 20 minutos de recreio, ele quer primeiro colocar 49 regras na brincadeira e daí acabou o recreio. Entendeu? Então, aí dificulta um pouco, porque as crianças não têm paciência, né? Ninguém vai ficar esperando as 49 regras serem ditas para daí começar a brincar. Eles querem sair, correr e brincar. Então, acaba que ele se adapta com brincadeiras que não tem muitas regras. Ele gosta de pega-pega, pique-esconde, porque ele gosta muito de correr. E ele não precisa da habilidade motora tão grande também como o futebol, por exemplo, que todos os meninos na idade dele adoram. Ele não consegue gostar, até porque ele tem um atraso motor significativo, que também foi uma coisa que chamou atenção. Ele começou a pedalar há um ano. Um ano. Nossa, cada dia é um dia, né? Um ano. Ele nunca conseguiu pedalar esses tico-tico, sabe? Essas coisas assim... Velotrol, que chamava, né? O meu marido falava, eu chamava de tico-tico. Tico-tico, eu nunca tinha ouvido falar. Então, ele nunca pedalou, ele nunca conseguiu fazer esse movimento. E daí acaba que... No ano passado, a gente foi numa loja de esportes, ele subiu numa bicicleta e saiu pedalando. Foi uma coisa, assim, sensacional. Porque a fala dele também foi assim. Ele deitou para dormir. No dia seguinte, ele chegou na sala. Mamãe. Ele nunca tinha falado mamãe. O que você sentiu? Naquele momento, foi um misto de... Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Graças a Deus, ele vai começar a falar. O meu marido me olhou e falou assim, só escuta, vamos ver. Daí, lógico, que daí ficou, né? Mamãe, Eu tô rindo. Mas daí... Só que daí eu falei, gente, saiu mamãe. Porque ele começou lá quando ele era pequenininho, ele começou com algumas palavras. E depois ele regrediu, que também é natural do autismo ter essa... Eles progridem, daí eles retrocedem um pouco, é natural também. E daí, por isso, a necessidade dos suportes, né? Porque você precisa estar sempre estimulando ali. A criança tem que ter aquele estímulo, que é uma coisa muito importante de se dizer. Se você deixa de fazer o suporte para a criança, o nível dela vai regredindo cada vez mais. Então, é o que eu falo. Hoje, o meu filho está no nível 1, ele é autônomo, independente, ele consegue realizar todas as atividades da idade com autonomia, mas a gente percebe que se fica ali um tempo sem os estímulos necessários das terapias, ou se fica muito longe da escola, a gente percebe que dá uma regredida significativa. É bem rápido. Pegando esse gancho, como que tu organiza a tua vida? A gente estava falando aqui nos bastidores que durante um tempo você acabou que se anulou em prol dele, né? Que eu acho que é normal, natural e eu acho que tem que ser mesmo durante um tempo, até a gente assimilar, entender. Eu acho que é muita coisa para processar, né? Mas e hoje, como que você organiza toda essa carga de terapia dele junto com a tua profissão? Como é que você faz isso? E quando você, se normalizou também para você conseguir ter uma rotina assim, equilibrada para você? Nunca normalizou. Boa. Nunca normaliza, tá? Primeiro porque eu nem sei o que é o normal mais. O que seria normal? Muito bom. Né? Eu acho que esse é o principal. Eu falo que eu me reinvento a cada necessidade que aparece. Eu estipulei algumas regras para a minha vida, que são, eu só trabalho no período da tarde, no período da manhã eu deixo para cuidar do suporte dele, porque é no período da tarde, porque daí ele está na escola, eu consigo ter esse tempo para organizar o meu trabalho, as coisas de casa mesmo e de... Né, essas burocracias que a gente precisa, fala com plano de saúde, marca reunião com escola, marca reunião com terapeuta, isso tudo também entra no período da tarde. Acaba que eu tenho que me organizar como mãe, profissional, as minhas próprias necessidades também, porque eu também tenho os meus médicos que eu preciso acompanhar, né, as minhas terapias. E aí eu faço tudo isso no período da tarde. E daí, quando eu chego lá no final do dia, que depois que ele fez o extracurricular, eu pego ele de volta e volto para casa. Hoje está funcionando desse jeito.
quando aparecer uma nova necessidade, eu vou ter que olhar o quadro geral e me readaptar. Eu acho que é uma coisa que foi muito difícil para eu entender que depois dos 40 eu tenho que me reinventar a cada momento. E eu tenho que me reinventar e eu ter essa tranquilidade de não ser rígida como a gente foi ensinado a ser, de que a gente precisa ter aquilo e tem que fazer desse jeito. Até minha mãe está tirando uma frase que... eu tenho que... Aí ela virou para mim e falou assim, Amanda, a gente precisa tirar esse eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que... Isso é muito pesado. Se eu conseguir, eu dou conta. Se não, a gente precisa também fazer uma autorreflexão aí, pedir ajuda. Como eu falei no primeiro episódio, a gente conversar com as pessoas, muitas vezes até com um amigo, alguém que você... o Júnior, meu marido, sempre fala assim... às vezes, as pessoas que eu nem imaginava me ajudam mais do que quem está do lado. Que a gente espera alguma coisa da pessoa. Isso é uma outra coisa, a gente não tem que esperar nada de ninguém, né? Mas a gente tem que realmente dizer o que a gente está sentindo, porque vai ter alguém ali que vai te dar um apoio. Em algum momento, seja com uma fala, seja com... Deixa que eu fico com ele para você ir lá fazer isso, sabe? Pedir, para mim foi muito difícil. Meu Deus, como Mas é difícil porque, pedir assim, ajuda. Mas é porque, assim, a fragilidade conecta, né? Sim. Só que a gente quer ser forte o tempo todo. Eu adorei isso. Se eu conseguir, eu dou conta. Se eu conseguir, 3 pontinhos. Eu dou conta. Senão, a gente tenta de novo depois. De uma outra forma. E a gente se cobra muito. A gente quer dar conta... Nós, mulheres, então, eu acho que... Sério, eu quero numa próxima vida, se existir outra vida, que eu não sei, eu não acredito e nem desacredito. Porque, né? Sim. Eu não vou brigar com nenhum santo. É melhor que... Quero estar de bem com todo mundo. Com todo mundo. Enfim, eu quero experimentar a vida, assim, a cabeça do homem. Porque eu acho que a nossa... Cara, a gente pensa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e fala 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E não é porque a gente quer. Pelo menos assim, não é... Eu não gosto de ser assim. Juro. Tipo, se eu tô agora... Vou começar a fazer meditação. Porque eu quero parar. Eu não quero ficar pensando. E eu acho que os homens, muitas vezes... Eu sinto, às vezes, uma pontada assim, tipo... Você é assim porque quer. Sabe? Não é. Eu acho que tinha que classificar, sei lá, criar uma síndrome da mulher. Tipo assim, um negócio que, cara, a gente não é assim porque quer. Você acha que é exaustivo? É exaustivo no final do dia você ter que pensar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e qual comida que vai acontecer, o que você vai fazer amanhã e o que você vai fazer com o teu filho. E assim, cansa mesmo. E a gente foi meio que modelado, de certa forma, para suportar tudo, né? Não sei por quê. E não sei quem falou isso também. Eu acho que foi até uma mulher que falou isso. Porque é bem a cara delas. É isso que a gente precisa desconstruir. Porque eles também não... Por eles também tomariam mais... obrigações do que você está colocando, vamos dizer assim. Porque eu acho que é bem com relação a isso. Eles também gostariam de ajudar mais. Mas daí é programação mental mesmo, de homem e mulher, que é diferente, das necessidades de cada um também, dos diagnósticos de cada um, como a gente estava falando, TDAH. Às vezes você está querendo beber água, mas você perde e deixa a água aqui. E quando você volta, ela está ali há 3 horas. Acontece. Então, assim, eu acho que cada um tem a sua beleza. O que a gente precisa é entender que a gente não é nenhum tipo de super-herói, que a gente não vai dar conta de tudo, que nem tudo é pra gente dar conta. Muitas vezes a gente pode dizer, eu não quero fazer isso, porque isso é uma coisa que me pega. Eu optei com relação à minha profissão, eu não trabalho com autismo dentro das minhas 2 profissões. Eu não trabalho com autismo, porque é uma coisa que me pega emocionalmente. Porque eu sou mãe de um autista, eu busco muito conhecimento dentro das necessidades dele.
E se eu colocasse isso junto com o meu trabalho, eu acredito que seria uma carga muito grande, emocional. Que ia acabar refletindo em momentos que eu preciso ter energia. Nossa, a gente tem assunto para falar uma vida. Mas e vamos falar aqui agora sobre o nosso patrocinador oficial, Seja Mais Digital. Se você quer entrar nas redes sociais de uma forma mais organizada, não sabe por onde começar, não tem tempo para fazer essa gestão, clica aqui no nosso link abaixo e conversa ali com a nossa equipe que a gente vai te ajudar nisso. Falando um pouquinho aqui agora, então, do que a gente falou sobre nesse episódio, que a gente precisa falar sobre isso, né? As pessoas também, elas não são obrigadas a saberem tudo isso e quais são as nossas dificuldades e o que a gente precisa de ajuda. As pessoas não são telepáticas, então quando você falou, e é muito bom, quando você fala e tem uma comunicação sobre isso e sem vergonha, sem autopunição, sem nada, só fala, compartilha. E a gente falou também sobre a fragilidade, ela muitas vezes conecta, né? Então, não é a gente ser frágil o tempo inteiro, não é isso. Não é porque também tem um limiar para a pessoa não se fazer de vítima e tal. Mas é consciência em relação a esse ponto. Sim. Gostei muito do retirar eu tenho o quê? Eu tenho que nada. Se eu conseguir 3 pontinhos, eu dou conta. Cara, isso é sensacional. E realmente se organizar da maneira com que é possível ali. Dizer o que a gente está sentindo para as pessoas e organizar o dia a dia na forma com que seja conveniente, na forma com que seja que a gente dá conta. Isso é que eu vejo, assim. Sim. E muito bom. E se você quer saber o restante dessa história, saber sobre os direitos do autista, mais ou menos o que a gente tem ali de oportunidade de buscar, o mínimo que a gente tem, fica para o próximo episódio. Espera aí que quarta-feira vai estar no ar.